Depois de me decepcionar com o primeiro Mario Party, eu resolvi ir para um jogo mais novo da franquia. Resolvi ir para o Mario Party Island Tour de 3DS, lançado em 2013. Porque se esse jogo não fosse bom, eu teria que aceitar que a franquia Mario Party não é para mim. Island Tour é o primeiro jogo para 3DS da série Mario Party, e é o quarto jogo da série lançado para portáteis, e o 19º jogo da série. Ele segue meio que a fórmula estabelecida lá no jogo de Nintendo 64, algumas mudanças, e obviamente uma fórmula evoluída, polida e robusta. Pra mim é uma evolução, deixar bem claro, tem alguns que acham que é uma mudança drástica, pra mim é uma evolução. Dito isso, eu vou deixar bem claro já no começo que as minhas comparações de jogo serão com Mario Party de Nintendo 64. Se tiver algo aqui que eu elogie como inédito ou novo, mas que apareceu em jogos anteriores ao Island Tour, relevem, porque a comparação vai ser com o primeiro jogo da série, que foi o que me decepcionou. Eu não joguei outros jogos, só o Mario Party 1 e agora o Island Tour. Island Tour tem um modo de aventura principal renovado. Diferente do jogo de Nintendo 64, ele é meio que um jogo de corrida por turnos, nesse nível assim. Eu falo isso porque o tabuleiro dele é como uma corrida. Ele segue uma direção só e tem linha de chegada. Alguns mapas têm variações de objetivos, mas na maior parte deles, o primeiro a passar pela linha de chegada ganha a partida. Essa mudança para mim foi muito boa, porque dá uma dinâmica diferente para o jogo, além de deixar as partidas mais rápidas, o que faz com que o fator replay do jogo seja mais apreciado aqui para mim. Aqui, o jogo traz 10 personagens jogáveis, com 9 já desbloqueados desde o começo, e 1 para desbloquear depois. Eu fiquei triste que aqui só tem personagens da franquia Mario mesmo, não tem o temido DK, sabe, o DK, e assim, esses jogos assim mais casuais do Mario tem que ter o DK, cara, tem que ter o DK, não pode faltar ele, e infelizmente o jogo peca nisso. Falando dos minigames, o jogo é recheado deles. O jogo tem 81 minigames. E assim, cara, poucas vezes o jogo repetiu minigames. Mas o mais importante, todos os minigames que eu joguei são bons. Não teve nenhum que eu achei ruim. Eu sinceramente gostei de todos, cara, todos. E olha que teve minigames que eu nem joguei, cara, porque o jogo sempre vinha mandando coisas novas e diferentes pra me jogar. E alguns acabaram nem sendo selecionados durante as partidas. Uma adição aqui em relação ao primeiro jogo de Nintendo 64, que é muito boa, é que o jogo deixa você praticar os minigames antes de jogar eles pra valer. Então você pode errar praticando e depois de ir lá jogar sério e não se frustrar. E como o 3DS é um portátil com giroscópio e com uma segunda tela touch, alguns minigames fazem uso desses recursos. E como todos eles usam essas coisas de maneira bem feita, não teve nenhum minigame que usou esses recursos que eu achei que ficou mal feito ou chato. A única coisa é que se você não estiver jogando no 3DS original, estiver jogando no 3DS Pro, digamos assim, é bom jogar em um dispositivo que seja portátil, para você conseguir jogar os minigames que exigem giroscópio, porque no PC você até consegue lidar com a questão de simular a tela touch do 3DS, mas não tem como você simular o giroscópio, né? Pelo menos até onde eu sei não dá. Então, jogar uma coisa ali meio parecida com o celular, digamos assim, né? Meio parecida com o celular é o melhor caminho. Bem, se eu falei que o tabuleiro é uma corrida, então pra que servem os minigames, já que você não ganha moeda neles? Bem, agora os minigames te dão itens para você usar no tabuleiro, como dados a mais para jogar e outras coisas. Dão casas para você avançar no mapa também e outras coisas que vão variando de mapa para mapa. Eu gostei disso até porque na maioria dos minigames só o último lugar que não ganha nada. Então de um jeito ou de outro você está quase sempre ganhando algo para avançar no tabuleiro. E como as coisas mudam a cada mapa, isso deixa o jogo muito, muito bom e deixa ele sempre fresco. Uma coisa dos minigames, ainda falando sobre eles, e do jogo total em si, é que ele é um jogo mais amigável. Muito mais amigável que o jogo do Nintendo 64. Mas também é mais fácil. Ele compensa isso colocando mais níveis de dificuldade para escolher, mas o normal ele é relativamente fácil. Não tive nenhuma dificuldade assim não. Falando sobre o mapa, o jogo tem 7 mapas. Um deles você só pode jogar contra as pessoas reais ali no multiplayer, o que eu achei bem chato.
E hoje em dia é meio difícil você conseguir alguém, né, pra fazer isso. Eu nem pesquisei se tem alguma forma de burlar isso. Não achei. Na verdade nem pesquisei, né? Não é que eu achei, eu nem pesquisei. E todos os mapas do jogo são bem feitos, bonitos, e o jogo consegue se reinventar a cada mapa, nunca deixando a peteca cair e desanimar o jogador, cara. Eu sinceramente jogaria assim, mais 20 mapas se o jogo tivesse e conseguisse ser inventivo, como ele é nesses mapas, poucos dele, assim, sabe? Esses 7 mapas. O jogo é tão inventivo, cara, que o mapa do Bowser, os personagens lutam pra ver quem chega em último, porque quem chegar em primeiro é pego pelo Bowser. Então assim, você torce pra ter azar no jogo. Isso é sensacional, cara, é sensacional. É uma quebra que eu não imaginava que eles iriam fazer isso, cara, e conseguir fazer dar certo, e dá. Uma coisa também quando você termina as partidas é que sempre que você termina elas, você ganha Mario Party Points, ou pontos do Mario Party, que serve para você desbloquear a música das fases e efeitos sonoros dos personagens para você ouvir no menu do jogo, na hora que você quiser, quando você bem entender. Assim, eu achei eu achei bem idiota isso, sabe, cara? Sendo bem sincero, assim, pô, cara, deixa essa merda desbloqueada já aí. Que isso, cara? O jogo tem também um modo de minigames, que deixa você jogar os minigames do jogo livremente, e já estão todos liberados desde o início. Tem uns modos diferentes ali pra você jogar livre, jogar com tempo ali, né, específico, e jogar meio que competindo com outros personagens ou pessoas. É bem interessante, dá também pra você brincar ali, não é só livre. Tem um livre, mas também dá pra você fazer umas brincadeiras ali mais rápidas. O jogo tem um modo Street Pass, que é um negócio esquisito que eu não consigo entender até hoje, mas assim, precisava de outras pessoas com 3DS também, então eu não consegui jogar isso e acho que hoje em dia nem dá mais pra jogar. E tem também, por último, a Torre do Bowser, que é um modo inteiramente single player, que você tem que ir subindo níveis na Torre do Bowser, e para subir esses níveis você tem que ir vencendo os minigames. É meio que aquelas torres do Mortal Kombat, sabe? Mas aqui é uma torre só e ao invés de porrada é os minigames. Nesse modo você também tem batalhas contra chefes. Isso é bem legal, elas funcionam como minigames próprios ali, mas contra os chefes obviamente. Tem 6 dessas batalhas e são bem legais, cara. Uma coisa interessante de falar é que o primeiro jogo da série de Nintendo 64 foi feito pela Hudson Soft. Já o Island Tour foi feito pela ND Cube, ou Nintendo Cube. Esse estúdio, antes de fazer o Island Tour, tinha feito o Mario Party 9 de Nintendo Wii. E eles fazem os Mario Parties até hoje. Então o Island Tour foi feito por uma empresa que realmente queria fazer um grande jogo de Mario Party para 3DS. E eles conseguiram isso. Eu gostei bastante do Mario Party Island Tour. Essa era a experiência que eu estava procurando quando fui jogar o primeiro jogo de Nintendo 64. Mas tive ela finalmente aqui. Eu vou continuar com outros jogos da série Mario Party. Eu só tô pensando se eu continuo com os de 3DS ou se eu volto para os de Nintendo 64. Eu ainda não sei. Eu não sei o que fazer. Mas então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Que eu cresço sempre. E até a próxima.